Bom dia, galera! Hoje é o primeiro dia do Campeonato Brasileiro de Parapente, segunda etapa aqui de Andradas. E enquanto minha vela não chega, que eu mandei para a trimagem, vou conversar aqui com China, que é vice-campeão brasileiro de paramotor. Estamos voltando ativa, né, cara? Tava parado, aí por problemas pessoais eu quis sair um pouquinho do voo e tô retornando, acho que vou curtir agora. Ele entrevista todo mundo, eu falei, agora eu vou fazer questão de te entrevistar, China. Legal. Explica só um pouquinho como é que funciona a competição de paramotor, que eu sou leiga nisso. Como é que é uma competição? Então, todo mundo me pergunta isso. Tem navegação, que é muito legal isso. Nós aqui do Voo Livre, a gente tem um ponto determinado para ir e a gente utiliza o GPS. No paramotor, não. O GPS só vai, ele vai lacrado num envelope e ele só vai para confirmar, mas você tem que fazer toda a tua navegação com bússola. É muito legal que eles te dão a coordenada e você tem que fazer a tua rota com a bússola. Então você coloca o azimuth, eu tenho que tal rota, navegar em tal grau, é muito legal. Mas é uma corrida? É um circuito que você tem que fazer, é uma ida e volta, que nem nós temos que fazer um circuito de triangulação, no paramotor também tem que ter, só que a gente não pode utilizar o GPS. Então é um voo por visual e os nossos instrumentos é somente uma bússola. Entendi. Então além da corrida você tem que ser bom de navegar. Exatamente. E essa é uma das provas que vale mais ponto. A outra de economia, você recebe X quilos de combustível, digamos 1,5 kg de combustível, e você tem que fazer o máximo possível do trajeto em si, ou de tempo de voo, também é muito legal. Que interessante. Então estava usando muita técnica agora, o pessoal, principalmente aqui no Brasil, tinha muito medo de voar em condição onde tinha térmica. E hoje em dia é fundamental você ter essa noção, porque você vai economizar combustível pegando uma térmica, né? Mas nesse brasileiro em si não teve isso, era mais um circuito fechado e foi mais habilidade de você pegar uma camadinha que tivesse uma sustentação melhor, enfim. Foi bem legal, foi um nível altíssimo, equipe técnica, nós estamos com uma equipe técnica fantástica, assim, tipo, quem não imaginava que a gente tinha capacidade para organizar um evento desse nível, nós estamos com um nível internacional. E você faz parte da diretoria, né, da confederação? Não, eu ajudo eles, eu ajudo eles, é um outro pessoal que está tomando conta, sem dúvida eu ajudo, eu quero mais que o esporte evolua, porque eu também faço parte dele, né, mas não, eu tô meio, não que eu faça parte da diretoria, digamos que eu sou um conselheiro, vai. Entendi. E além disso, acho que todo mundo no Parapente sabe que o China, ele é o dono do canal Airboys Team, que faz a cobertura de vários eventos e fez a cobertura recente do Mundial da FAI. E aí eu tava conversando aqui um pouquinho com ele, que recentemente foi o Georg, eu nem sei como é que fala, Ewald, era o cara que era dono da Browninger. Ele lançou aí um documento que eu tô traduzindo e vou passar em breve aí nas redes sociais, que explica sobre a tolerância de 0,5%, é algo que eu não sabia, e aí eu comentei com o China, eu falei, China, como é que é esse negócio, todo mundo diz isso mesmo? E aí eu queria que ele falasse aqui no vídeo um pouquinho sobre como que é a dinâmica do Mundial, como que as pessoas conhecem as regras e usam isso, e como que as pessoas mexem na vela, ele acha que isso é o lance que faz a diferença no Mundial. Conta um pouquinho, China, sobre isso. Eu acho que a tendência hoje, o nível dos pilotos estão muito alto, então para dar aquela afinada, eu acho que vai ser cada um ter um algo mais, e um algo mais hoje em dia vai ser o piloto, para ser completo, ele vai ter que saber afinar a vela deles, ter uma vela na mão, saber que está uma melhor performance, enfim. Isso que eu acho que vai ser evolução no parapente. Acho que não vai ser nem em termos de equipamento, é mais isso daí. Como você estava falando do 5%, no Mundial... É 0,5%? 0,5%, desculpa. No Mundial, num raio pequeno, a diferença é muito pequena, mas num raio grande, que nem você estava comentando, de 50 km, esse 0,5% é muita coisa. Às vezes pode ser 100 metros. 100 metros pode deixar você uma térmica para trás. Exatamente. Então no Mundial se viu muito isso. E o pessoal da equipe brasileira começou a trocar informação, principalmente com o pessoal que está utilizando esse tipo de coisa, e realmente é a tendência. Todo mundo está usando isso. Só para explicar em poucas palavras,
Esse lance da tolerância de 0,5% tem a ver com o modelo terrestre, né? Porque antigamente as pessoas usavam GPS que era baseado na navegação terrestre, que usa o modelo elipsoide. E o modo de cálculo de distância do modelo elipsoide é diferente do modelo esférico. Exatamente, isso e aí, só que o software de apuração das provas, ele usa o modelo esférico, que é a esfera Phi. E aí, como tinha muitos pilotos que usavam Garmin, né? E aí o Garmin apitava e dizia que já tinha entrado, mas depois na apuração não tinha entrado, eles começaram a usar uma tolerância de 0,5%, que era para corrigir essa distância existente entre a distância calculada pelo modelo elipsoide e a distância calculada pelo modelo esférico. Só que antigamente os raios dos cilindros eram de 400 metros, mas hoje, se eu não me engano, até na última etapa do Brasileiro teve um raio de 50 quilômetros. Se você fala de um raio de 50 quilômetros, essa tolerância de 0,5% chega a 200 metros. Não sei fazer a conta direito aqui, mas enfim, depois eles calculam aí. Algo nessa ordem de grandeza. Então, para você ir e voltar 200 metros, deu quase meio quilômetro. Então, aí a galera já calcula na hora do raio essa tolerância de 0,5% e põe uma distância menor. Então, eles conseguem economizar em voo. E aí, esse é o pulo do gato. Às vezes a gente tá voando e vê, não é possível que esse cara já bateu esse pilão, cara. Ele já voltou, aí você tem que ir lá dentro. Agora eu já sei, agora todo mundo já sabe. Em breve eu vou soltar esse documento aí. Então é isso, China, parabéns. Legal. Quando que vai ser o Mundial vai ser, se não me engano, 28 de abril a 5 ou 6 de maio, não tenho certeza, mas são 10 dias. O campeonato aqui nem é em campeonato mundial de parapente, são 10 dias de competição, vai ser na Tailândia. Nossa equipe brasileira, graças a Deus, eu lutei muito para isso. Nós estamos indo com um time de 12 pilotos. Que legal. Cara, acho que até lá no Mundial os caras vão ficar impressionados. Porque normalmente no máximo que aconteceu foi 2008, nós fomos com 2 pilotos só pro Mundial da China. A gente vai com 12, mais a equipe que vai com a gente, com team leader, mecânico, enfim. Nós vamos estar muito bem representados. E a nível técnico nosso tá bem legal, cara. Nós vamos dar trabalho. Que legal, China. Então, obrigada, parabéns pela cobertura do Mundial da Phi. Legal. Acompanhem também, ele está cobrindo aqui o brasileiro de parapente. E vamos voar, em breve a gente decola aí. Dá para assistir a câmera também, né? Tem uma câmera aqui no Pico do Gavião. Eu acho que no site do clube vocês conseguem ver as decolagens. Valeu, galera, obrigada. Hoje é o segundo dia. É melhor a gente virar assim, na verdade. Hoje é o segundo dia de prova. Podemos sentar aqui. Do campeonato brasileiro, e eu tô aqui com o Cruz. O Cruz é organizador do campeonato. Cruz, diz aí, quantos campeonatos você já organizou? Nós estamos com a equipe, né? Eu não, é uma equipe grande, nós nunca conseguimos fazer nada sozinho, né? Nós temos uma equipe grande, nós estamos desde 2005 fazendo campeonato. E o campeonato que o Cruz faz, ele faz o brasileiro aqui em Andradas, ele faz os campeonatos daqui. E o grande diferencial, além de, claro, super bem organizado, é que ele consegue apoio pelas leis de incentivo. Cruz, eu queria que você falasse um pouco sobre as leis de incentivo que você usa, ou os programas, né, que você usa para fazer campeonato. Como que foi para esse campeonato aqui e que dicas que você dá para outros clubes ou organizações para correrem atrás desse tipo de incentivo? A lei de incentivo hoje que existe no país, nós temos uma lei federal, imposto de renda, nós temos as leis estaduais de ICMS e alguns municípios têm a sua lei de ICMS também particular, né? Nesse caso aqui nós estamos usando a lei de incentivo do governo do estado de Minas Gerais. Basicamente é renúncia fiscal, né? Onde o governo ele abre mão de uma parte da arrecadação do ICMS, transferindo para a administração da Secretaria de Esporte do Estado, onde você entra com os projetos e a Secretaria ela tem um mecanismo de avaliação e aprovação. Depois que o projeto ele é aprovado, a associação, prefeitura ou entidade sem fins lucrativos, ela tem uma carta que ela pode conseguir apoio pedir apoio junto às empresas. E essa é a parte mais difícil, na sua opinião, o apoio de outras empresas? Ou qual que é a sua dificuldade maior, assim?
O processo hoje está cada vez mais difícil. É natural essa dificuldade, porque também se não fosse isso qualquer um faria, né? As ferramentas de fiscalização estão sendo aprimoradas, né? A parte de projeto hoje, em função da experiência que nós temos, não é a parte hoje mais difícil, sim a captação de recursos, né? Muitas vezes as entidades e os projetos são aprovados, mas não se consegue captação, né? A grande maioria, vou te falar, 90% não consegue. E quais são os principais patrocinadores aqui dessa etapa do Brasileiro? Aqui nós temos a Ambev, que é a grande parceira nossa, né, que ela já patrocina o nosso 5º projeto. Nós temos a Icasa, que é a maior patrocinadora de Andradas, né, não só de lei de incentivo, como patrocinadora de recursos dos cofres da empresa, que é muito raro isso, hoje as empresas têm dinheiro para apoiar, né? Então a Icasa é fundamental aqui na cidade de Andradas, sem ela não existiria esse campeonato. Legal. E Cruz, quanto tempo você voa? Como é que é a sua história no voo livre? Eu comecei a voar em 95, tenho voado pouco, a partir de 2018 eu volto a voar, porque as pessoas falam, você mora numa cidade onde tem uma rampa e, nossa, voa todo dia. É o contrário, né? Você muda pra uma cidade onde tem voo, você para de voar. E ainda mais ficou fácil demais, né? Você vira dirigente ou você tem alguma ligação a um clube ou uma entidade, infelizmente não sobra tempo, né? Então é isso, o meu projeto 2018 é deixar essa parte administrativa, associativa de lado e voltar a fazer o que eu faço desde 2005, que é voar, né? Legal, Cruz. Muito obrigada pela entrevista. Valeu, Nada. Parabéns pelo campeonato. Não, parabéns para todos nós, que nós não conseguimos fazer nada sozinho, né? A gente precisa de ajuda de todo mundo e as ferramentas estão aí. Precisa muito trabalho e hoje tem poucas pessoas para trabalhar, né? Isso que hoje as relações entre pessoas estão muito difíceis, né? Então você cada vez encontra menos pessoas dispostas a fazer um trabalho como esse, né? As ferramentas estão aí, elas estão abertas para qualquer um, mas está difícil de achar quem queira fazer e quem tem a competência para fazer isso daí. Isso aí. Tá bom? Legal, recado dado. Obrigada, Cruz. Obrigado a você. Valeu. Que dia é hoje? Hoje é quinta. Hoje é quinta. Hoje é quinta-feira, 5º dia de prova, mas se liga aqui nas árvores. Acho que não vai rolar a prova hoje não. Então, hoje é dia de descanso, provavelmente. E eu tô aqui com o diretor de prova, o Vinícius. Como é que é o seu sobrenome, Vinícius? Matuque. Vinícius Matuque. Vinícius, qual que é a sua experiência de voo? Conta um pouquinho da sua história. O meu instrutor foi o Maurão, lá em Pouso Alegre. A gente começou a voar em 2010. E o Maurão, na época, estava muito envolvido com o campeonato. E para eu sair, depois que a gente terminou o curso, e para eu conseguir voar, eu tinha que ir atrás dele. Ele me soltava na rampa, às vezes de biruta, às vezes depois da janela. Então eu comecei a gostar muito de campeonato. Eu me interessei sempre mais por campeonato do que por cross. Mas aí eu fiquei um tempo só no cross em Santa Rita, o meu pique é Santa Rita Sapucaí. E depois comecei a voar bastante campeonato, assim, não uma performance muito expressiva, porque na época eu nem me dediquei tanto a isso. Aí eu fiquei agora um tempo afastado do voo, por conta da aviação, comecei a mexer com aviação. Hoje eu tenho uma escola e agora eu estou voltando do outro lado, né? Não como competidor, mas na organização. Você tem uma escola de parapente ou de piloto de avião? De avião, eu tenho uma escola de aviação mesmo. Ah, que legal. E você já competiu brasileiro? Já competi duas vezes, 2013 e 2014. Inclusive a última vez que foi aqui no Gavião eu competi. E você, nossa senhora, olha o vento, gente. Eu tô com medo até desse negócio cair em cima da gente. Aqui não cai, não. Mas aqui o negócio tá firme. E como é que tá? Então, como é que é pra você? É a primeira vez que você é diretor de provas aqui no Brasileiro. Isso. Como é que é estar do lado de cá? Porque você sabe que fica todo mundo reclamando do diretor de prova, é uma responsabilidade decisão. muito grande. Assim, a pressão é grande, tanto dos competidores como do resto da equipe.
eu tive que estudar muito o regulamento brasileiro, o regulamento PWC, os regulamentos FAI, todos os manuais, tanto os que envolvem as provas quanto os que envolvem a regulamentação do esporte mesmo e da organização. O DIO me cobrou muito isso, o Cruz também, e só que o pessoal me dá muito apoio e eu estou sentindo satisfeito com o trabalho que está sendo feito pela equipe e o retorno está sendo legal também. E, poxa, estou aprendendo demais em voo, técnicas, convívio com o pessoal, é muito legal, é muito legal. Eu como competidora, eu acho que você está um ótimo diretor de provas. Obrigado. Porque eu vejo que aquela coisa da fila ali é difícil, né? Quando tá o vento forte, fica todo mundo botando pressão, mas ele tá mais 3 minutos e tal. Assim, como a gente já teve do lado dos competidores, assim, do lado de lá, eu sei como é que é a pressão, a gente está ansioso para decolar e fazer uma boa prova. Inclusive agora, desse lado da direção de prova, tem hora que a gente precisa também do inputzinho dos competidores, que tem coisas que a gente não consegue ver, por mais que já tenha vivenciado isso, a gente precisa ainda que seja uma reclamaçãozinha, assim, para a gente conseguir enxergar as coisas de outra maneira. Mas está sendo legal, o pessoal está dando um apoio muito bacana pra gente e eu acho que está fluindo muito legal o campeonato. É uma pena hoje estar esse ventão, senão ia ser 7 dias de voo, mas a expectativa é que amanhã já retome e o bicho pegue. Isso aí, estamos aqui para voar, tomara que retome. Tomara. Valeu, Vinícius, parabéns. Valeu. Obrigada. Então, eu tô aqui agora com o Antônio Braga. Antônio Braga, ele tá em segundo na Sport, mas com uma diferença de 30 pontos, né? 23 pontos. 23 pontos, para ser mais exatas. Ele tá voando de Triton e eu queria saber um pouquinho sobre a sua experiência de voo, Antônio. Então, eu comecei a voar há 2 anos e 9 meses, eu voo em Santa Rita do Sapucaí. Há 2 anos você começou a voar? Isso, exatamente. Caraca! Então, o meu sítio de voo é o Clube Sul Mineiro de Voo Livre, então é uma rampa que permite bons voos e permite que a gente treine o ano todo, né? E o ano passado eu comecei a participar das competições. A minha primeira competição foi a segunda etapa do Brasileiro de Araxá, né? Então participei lá e aí eu gostei. Foi legal, foi a primeira competição, então ainda bem novo no voo, fiquei todo perdido no começo, mas consegui desenrolar, consegui fazer os meus golzinhos, voava de Chile ainda. Fui bem, né, na categoria, tendo em vista o que foi a primeira participação. E depois já participei de outras. Participei o ano passado de Jaraguá, né, voando de Chile. Eu fiquei em segundo na Sport, na categoria. Fiquei apenas 4 km atrás o ano passado do primeiro colocado que voava de Triton. E esse ano eu venho participando de mais competições, dedicando mais para a competição. Então no ano passado você já ficou bem colocado, estava com 1 ano de voo. É 1 ano e pouco, né? 1 ano e meio mais ou menos. Caramba, essa é inédita para mim. E esse ano eu já participei do Paulista, que foi aqui em Andrados, eu tive um bom resultado, fiquei em primeiro lugar. Participei de Jaraguá no X Cerrado, no campeonato de Cross Country. Também foi legal, tive um bom resultado, fui campeão também. E bati meu recorde, entrei pro time dos 200, agora a gente vai buscar os 300, né? Gente, eu tô abismada, eu nem sabia disso tudo. Como diz o Samuca, até os 400 vai de 100 em 100, então agora a gente vamos, daqui uns dias, correr atrás aí dos 300, né? E agora a gente está aqui no Brasileiro, participando, estamos correndo atrás aí de bons resultados para crescer, para evoluir, e isso daqui para mim é uma família. O voo é mágico, o pessoal é tudo bacana, é muito bom esse ambiente aqui, né? Onde a gente diverte bastante, dá bastante risada, e é isso. O campeonato ele é evolução, né? Tanto como piloto como pessoas, né? E o que você gosta mais, de cross livre ou de campeonato? Pra ser sincero, eu gosto dos dois, mas hoje eu tô me dedicando mais ao campeonato. E no cross livre, qual que é o seu recorde de distância? Foi lá em Jaraguá, que foi 201. No X Cerrado? Não, esse voo foi fora do X Cerrado. Foi fora do X Cerrado. O meu recorde foi 201. Foi um dia bem legal. No dia só eu voando de vela seca e consegui fazer esse voo. Que legal.
Teve algumas pessoas que acabou até desistindo do voo porque tinha uma rota que era bem complicada, né? Porque é difícil o resgate, mas pô, tava rendendo bem, tava com 3 horas de voo, já tava no KM 115, né? Então, pô, eu vi que era oportunidade de bater o meu recorde. Aí entrou o Maurão para a roubada e eu olhei no mapa, eu vi que tinha cidade à direita, a gente voou um pouco através, depois voltou para a cauda e aí saiu os duzentão. Que legal. E você tem vontade de voar em Quixadá, Tacima, lá no Nordeste, na temporada? Sim, então, esse é um objetivo que a gente está correndo atrás aí. De repente, pode ser que esse ano enrole. Tenho vontade de ir lá buscar aí uma quilometragem maior, um recorde pessoal maior. Né? Legal. Obrigada, Antônio. Parabéns pela carreira meteórica. Obrigado. Valeu. Eu tô aqui agora com o Samuel Milani, que é de Formiga, aqui de Minas Gerais, e ele é que está em primeiro na categoria esporte aqui no Campeonato Brasileiro de 2017. Por enquanto. Por enquanto? Como assim? Tem mais 2 provas, né? Ainda tem mais 2 provas. Tá confiante, mas... Mas você tá voando super bem, né? Você pegou o seu... Você tá voando de Delta 3, né? Eu tô voando de Delta 3, eu vim com o meu KN, mas o Tito ofereceu, que eu represento a Ozone, perguntou se eu queria, aí eu risquei, falei assim, vou pegar, vamos ver o que vai dar. Tá dando certo, assim, tá legal. Velainha boa, estável, muito estável. A melhor característica dela é a estabilidade. Você pode acelerar muito e ela mantém. Legal. E como é que é a sua história de voo? Há quanto tempo você começou a voar? Eu comecei a voar, eu fiz o curso em 2014, aí formei em outubro, aí eu demorei para receber minha vela porque tem um problema para ele chegar e tal. Comecei a voar em novembro de 2014, mais ou menos. E eu só faço praticamente mais a cross, assim, que é mais que dá na minha região. Você não costuma participar muito de campeonato? Não, comecei o primeiro campeonato que eu fui para Jaraguá para voar a cross. Só que quando chegou lá, tava tendo campeonato. Aí eu fui obrigado a fazer inscrição para poder decolar. Aí foi o primeiro campeonato que eu fui e era de cross. E o ano passado é que eu comecei a fazer participar de campeonato com pilão e tal, assim, não tinha muita prática, não. É a sua primeira vez no Brasileiro? Não, é a segunda. No ano passado eu também participei. E como é que foi no ano passado, você lembra? No ano passado foi legal, foi um aprendizado muito bom, aprendi muita coisa. Você lembra a sua colocação? Eu no esporte, eu não lembro, acho que foi 14º, 15º, alguma coisa assim. Entendeu? E o que aqui você atribui o seu desempenho desse campeonato agora, que você está mantendo a liderança e está voando bem todos os dias? Então, a gente vai aprendendo, aprende muita coisa, a gente aprende a lidar com o vento, em rota, lateral, já tá fazendo a rota já desviando um pouco para pegar sofrer depois o vento de frente, acelerar um pouco mais o voo quando você está indo bater o pilão. Então você aprende a voar mais rápido, entendeu? A voar sempre junto com o pelotão. Ano passado assim, eu perdi o pelotão e eu não ligava muito, falava, eu vou continuar meu voo. E a gente atrasa muito, assim, quando a gente não tá em grupo. Em grupo acaba que o voo rende mais. Aí quando o grupo erra, e se quiser arriscar e ir num outro caminho, você pode se dar bem ou pode se atrasar, ou você pode ir com o grupo. É uma decisão de cada um. E qual que é a sua estratégia para manter a liderança? Não, agora não tem jeito. Vai ter mais 2 provas e uma eu vou ter que ir bem, não tem como. Tem que esquecer que tem adversário e ir para matar a prova. E a outra eu posso marcar quem estiver mais próximo de mim na pontuação. E posso tentar fazer um voo mais em conjunto com ele, mais seguro, o voo mais seguro. Mas uma das provas não tem como segurar não. Não posso ficar contando se o adversário vai mal ou bem. Eu tenho que esquecer isso e tem que ir bem. Pronto. Entendi. Aí dá certo. Então tá bom. Valeu, Samuel. Valeu. Parabéns. Galera, mais uma entrevista. Estou aqui com nada mais, nada menos que Frank Brown, 12 vezes campeão brasileiro. Ele é o nosso ídolo das competições. Diz aí, obrigado, Frank. Inês. A primeira vez que eu vejo isso num campeonato, empate em primeiro lugar, você e o Saladini. O que você espera disso? Como é que... Eu te falar que é realmente
Nossa, você Campeonato- é muito alto, tem que ficar segurando. O campeonato está sendo muito interessante mesmo, tá? Essa pontuação tão próxima assim, fazia tempo que eu não via. Teve um campeonato onde a final foi em Araxá, que vermelho também estava muito próximo no último dia, coisa de 3 ou 5 pontos só, nos últimos 2 dias. Mas empate técnico, faltando 2 provas para acabar a competição, é bem raro, sabe? E tem o Washington muito próximo também, sabe? Da pontuação. É interessante, porque se eu entrar numa corrida agora com Sardinha, é possível que nós dois façamos uma besteira e o Washington passe e ganhe. Tem a possibilidade. Então as próximas 2 provas eu vou tentar ficar marcando o Sardinha para chegar na frente dele, alguma coisa que seja, e não entrar numa corrida enlouquecida a ponto da gente perder tudo, né? Então esse é o grande dilema agora. O Washington tá com quantos pontos de diferença? Tem os descartes, mas agora 160, 170 é bastante, mas com os descartes muda bastante, sabe? Mas eu tava Tá ligado. olhando a sua pontuação e você tem... Você chegou no gol todos os dias? Como é que foi? Você tem poucos voos, você não tem nenhum prego, né? Nenhum voo ruim. Nenhum prego, assim. não. Então isso é bom pra você, né? Mais ou menos, o descarte prevê 25% quer dizer, é 25% de descarte que você pode ter. Então, isso significa que você pode dar um prego, só que tem que ir bem nas outras provas. Tem que ir muito bem nas Exatamente. Conta mais se você fizer mais pontos nas provas, sabe? Eu tô com uma prova muito boa, 995, e várias provas boas, mas nem tanto, sabe? O Sardinha ele já fez 993, alguma coisa assim, e 1000 ontem. Então isso já deu uma elevada nele, apesar de ele ter 2 pregos, se eu não me engano, já no evento. Um em Guandu, outro aqui. Entendi. E o que você gosta mais de voar? Cross livre ou competição? Olha... No momento? No momento, nenhum dos dois. Ah, é? Eu Você gosta de andar de bicicleta? Não. Eu gosto de fazer uma trip com os amigos para alguma rampa legal, com visual bacana, e fazer um voo por cima de uma região que a gente não conhece e pousando num lugar legal, sabe? Então, por exemplo, lá no Espírito Santo, sair de uma rampa e pousar na outra, onde tem um bar na rampa ou tem estrutura que a gente pousa e encontra a galera, entendeu? Então isso que eu mais gosto de fazer hoje em dia. O cross livre dá muito trabalho. Voo muito longe, resgate muito longo. E competição você é obrigado a ficar administrando o tempo todo. Você não pode ir na rota que você acha melhor, na velocidade que você acha melhor. Tem que ficar marcando, tem que ficar pensando na pontuação. Sabe? É um pouco... depois de um tempo fica um pouco estressante isso. É meio enjoado, é meio chato, sabe? E é isso. Essas são as amarguras de quem voa muito bem, entendeu? Eu queria ter um problema desse. Eu voo longe demais e fica muito chato. Mas legal, Frank. Parabéns aí Valeu, pelo massa. campeonato. Tá Obrigado muito pela legal. entrevista. Tamo aí. Boa sorte.